Nós estamos fazendo uma série no livro de Josué e estamos na segunda. O livro de Josué nós estamos dividindo em três partes. A primeira parte foi cruzando o Jordão, tudo aquilo que tinha acontecido antes de cruzar o Jordão. E agora estamos numa série que nós estamos chamando Além do Jordão. Seria a segunda parte do livro. E hoje nós vamos ter nossa terceira mensagem em cima do capítulo 9 de Josué, se você quiser seguir aí, tá? Pelo tempo que a gente tem, eu já estou tomando aqui uma decisão que eu acho que vai ser sábia. Tem 3 lições que nós vamos ver aqui, mas provavelmente hoje nós vamos ver uma lição. E para que a gente possa ver com calma, e na semana que vem a gente segue. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. O título, meio provocativo, mas vocês vão ver que é isso mesmo, uma narrativa convincente. Uma narrativa convincente. E aí a pergunta que eu queria fazer a vocês nesse começo. Narrativa ou verdade? Se você tivesse que escolher entre narrativa, uma narrativa convincente, e a verdade, o que você escolheria? Provavelmente vocês iam falar a verdade. Mas parece que a sociedade moderna tem tomado outra decisão. É normal a gente ver algumas narrativas que são contadas que elas têm mais peso que a verdade. Hoje, na maioria das vezes, quem vence não é quem defende aquela verdade mais cristalina, mas quem tem uma história, uma narrativa mais convincente. Então, a gente tem narrativas em todos os lugares. As narrativas da mídia, as narrativas das redes sociais, as narrativas políticas, as narrativas até pessoais. Eu tenho a minha verdade, né? A gente tem visto muito isso na nossa sociedade. Então, fatos que acabam sendo, algumas vezes, moldados para poder encaixar numa narrativa, numa história que se quer contar, né? E se essa história consegue gerar alguma emoção nos seus interlocutores, ela acaba tomando espaço, muitas vezes, do discernimento. O discernimento, que deveria ser aquele bem mais precioso, fala, não, mas essa história é tão bonita, essa realidade que foi contada para mim, ela é tão legal, que eu acabo assumindo ela como verdade. Então, a gente poderia concluir que narrativas convincentes não precisam ser verdadeiras, muitas vezes. Elas só precisam parecer verdadeiras para poder colar, para poder convencer. E é interessante que o texto que nós vamos ver, Josué 9, vai mostrar que isso não é novo. Isso é uma história antiga. Nós vamos ver um povo, os gibeonitas, que inventam uma narrativa brilhante, criam uma narrativa bem impecável. Eles chegam com roupas gastas, pães ressecados nas suas bolsas, usam palavras bem escolhidas, tudo para defender a narrativa de que eram um povo de uma terra longínqua, distante, quando, na verdade, eles viviam a 10 quilômetros dali, onde o povo judeu estava. E tudo parecia verdadeiro, tudo parecia fazer sentido, tudo encaixava, tudo era bastante convincente. E os líderes judeus confiaram, então, nos seus sentidos naturais e olharam para aquela situação e não julgaram necessário consultar a Deus, não buscaram o conselho do Senhor e acabaram caindo na narrativa que foi criada pela astúcia dos gibeonitas. E por isso tiveram que arcar o resto das suas vidas com as consequências daquela decisão que eles tomaram sem Deus. Sem Deus. Será que nós podemos estar sujeitos a esse mesmo tipo de tentação? De confiar mais nos nossos instintos? Tem um pastor que eu tenho gostado muito pelo jeito dele, é um pastor de uma igreja que chama Cornerstone Chapel, na Virgínia. O nome dele é meio difícil para mim, é Gary Runrick. Outro dia eu e a Tomás até escutamos uma pregação dele sobre isso, e ele fala que Deus nos deu os 5 sentidos, né? 5 sentidos naturais, a gente já sabe o que é, né? Ver, ouvir, tatear, cheirar, sentir, né? Olfato e também o gosto, que eu mais gosto é desse daí, né? Apreciar, sentir o gosto das coisas. E isso para quê? Para a gente poder interpretar o mundo e poder tomar julgamentos. Mas ele comenta, e eu concordo com ele, que esses nossos 5 sentidos,
de vez em quando, são falhos, eles nos levam a alguns enganos. Aconteceu isso nessa história que nós vamos ver, né? E parece, então, que a gente precisa de um outro, e é justamente o que nós, cristãos, temos, um sexto sentido que Deus nos dá, que é o Espírito, que é o discernimento espiritual que a gente pode ter. E que talvez naquele momento, talvez não, com certeza, Josué entendeu que não era necessário e eles acabaram caindo naquela narrativa, não é? Então, que lições nós podemos tirar para a nossa vida desse trecho da história de Israel que possam ser úteis? Eu queria então convidar vocês à leitura. A gente ia ler o capítulo inteiro, eram bastante versículos, a gente vai cortar um pouquinho, mesmo assim é bastante, do 1 a 21. Mas antes eu queria só colocar no mapa aqui, para quem não tem acompanhado tão de perto, é onde tudo acontece. Na primeira série, Cruzando o Jordão, a gente mostrou justamente essa parte, essa saga do povo, desde que Moisés morre, e eles dali partem. Deus fala com Josué, encarrega Josué dessa nova missão, e tudo o que aconteceu até eles cruzarem o Jordão, e depois quando eles chegam a Gilgal, ali são circuncidados todos os homens, eles celebram a Páscoa, então toda essa parte muito sobrenatural, ação de Deus muito grande. Daí eles partem para a sua primeira conquista, que é Jericó. E a conquista de Jericó não deixa dúvida nenhuma que era uma conquista totalmente sobrenatural. Imagina você ficar tocando trombetas em torno de uma cidade murada e depois de 7 dias aquelas muralhas caem e a cidade mesmo que cai aos seus pés, né? Então foi uma coisa muito sobrenatural. Mas, de uma certa forma, eles acabaram falando, poxa, tem parte nossa nisso, né? Nessa conquista. E aí eles vão para Ai. Vão despreparados, tomam a primeira surra, e depois Deus mostra que existia pecado entre eles. Isso é acertado diante de Deus, e Deus dá Ai a eles. O que era de se esperar que a partir daí eles iam continuar conquistando novas cidades. Mas deve ter sido muito difícil para o povo cananeu entender o que estava acontecendo. Josué empreende como se fosse uma peregrinação com o povo. Eles vão muitos quilômetros para cima, perto da cidade que chama Siquém, onde tinha 2 morros lá, Morro Ebal e Morro Gerezim. Esse foi o final da nossa mensagem na semana passada sobre Josué 8. E ali, então, é interessante, porque não aparece nenhuma luta do povo de Siquém contra eles. Existe, Siquém foi mencionado lá em Gênesis 12, quando Abraão havia edificado um altar ali, logo no começo da jornada dele, de fé, né? Mas não se fala de nenhuma briga, a gente não sabe se o povo só ficou assistindo, se eles entraram naquilo, mas todo o povo se une ali para cultuar a Deus. Essa imagem que eu mostrei para vocês semana passada, só para fazer a conexão, é uma imagem simulada, mas é parecida com o que há hoje. Há uma cidade ali no meio, entre os 2 morros, né? Mas ali, imagina que isso não tinha casas ali, então foi um grande anfiteatro verde, onde o povo de Israel, a arca no meio, parte das tribos de um lado, parte das tribos do outro, e ali eles fizeram a leitura da lei, a lista das bênçãos e maldições, e ali eles renovaram a aliança com o Senhor. Mas imagina que tudo isso, imagina milhões de pessoas ali, porque não eram só os soldados, eram homens e mulheres, e aquilo chamou a atenção das pessoas em volta. Não dá para fazer um evento desse e as cidades do lado não verem que aquilo estava acontecendo. E é justamente esse ponto que parte a nossa leitura do capítulo 9. E eu queria então começar com o versículo 1. Eu vou tentar ler na sequência para que a gente possa tirar as conclusões depois, tá bom? Diz assim: E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Só abrindo um parênteses aqui, imagina aquele povo que sempre brigou, que nem briga de irmão, né? Sempre a vida inteira guerreando um contra o outro. Mas naquele momento, perto desse inimigo poderoso, que eles sabiam que eles não iam suportar uma guerra sozinhos, eles se unem então
tentando derrotar esse novo adversário. Versículo 3 vai falar: contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Está aqui os gibeonitas, que eu tinha comentado. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçando sandálias gastas e remendadas vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, do seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que ele fez no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Astarote. E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: junte provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando os embrulhamos em casa no dia em que saímos da viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. Imagina quanto que não tem que viajar para isso acontecer, né? E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Esse é o versículo-chave aqui, né? Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso, partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim. Mas não os atacaram porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós o trataremos assim. Vamos deixá-los viver para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram eles: e ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Mais para frente a gente vai falar, e assim permanece até hoje. Amém? Uma narrativa convincente. Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos acompanhe nessa. Pai Santo, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que já vivemos aqui nesse culto, por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que vai nos escutar pelo YouTube. Peço que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para ver onde nós nos encaixamos. Ó Pai, essa história não está aqui para a gente ler como se fosse apenas num livro de história. Essa história está aqui para que a gente aprenda lições que o Senhor quer nos ensinar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, podemos dizer que nós vivemos num mundo onde as narrativas muitas vezes se tornam mais importantes do que a própria verdade. E Josué aqui mostra o que acontece quando nós acreditamos em nossa própria força de interpretar o mundo, né? E deixamos de consultar Deus. Mas eu queria tirar dessa lição 3 lições, e pelo tempo eu acho que vai ser impossível a gente ver todas. Mas as 3 lições que estão nesse texto, normalmente se fala de 2 lições, mas eu vejo uma terceira muito clara. As 2 que normalmente se vê, essa aqui, a importância de ouvir a Deus, é muito claro. Versículo 14 é o versículo-chave. E também a responsabilidade de manter a palavra.
eles mantiveram a palavra, mesmo que eles tivessem motivos para uma cláusula de rescisão de contrato, não é? Mas como eles tinham jurado em nome do Senhor, eles mantiveram no que foi certo. E isso é uma lição muito importante. Mas existe uma terceira lição aqui. A alegria de buscar o abrigo em Deus. E foi isso que os gibeonitas fizeram. Embora se utilizando de uma narrativa, uma mentira, eles fizeram o que era possível. E como provavelmente a gente vai chegar lá, uma frase que é muito clara e talvez nos identifique com eles de alguma maneira. Mais para frente, Josué vai perguntar para eles, por que vocês fizeram isso? Eles vão contar e falar, olha, nós estávamos mortos e agora estamos vivos. Era só uma questão de data para que eles fossem conquistados pelos israelitas e fossem mortos também. Mas graças a essa artimanha e graças à misericórdia do Senhor, eles estão vivos. E é interessante que a gente vai ver ao longo da história que eles foram envolvidos até entre os 30 soldados de honra e de força que Davi, o rei Davi teve, existia um gibeonita ali naquela turma. Então, parece que muito parecido com Raabe, eles vão acabar sendo absorvidos pela própria vida dos judeus. Amém? Então, eu queria começar com esse primeiro aqui, das 3 lições preciosas para a vida. A importância de ouvir a Deus. E o versículo-chave é justamente aquele 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Não consultaram o Senhor. Não usaram o seu sexto sentido, nós podemos dizer assim, né? O Espírito Santo. Então, como é que eles fizeram? A narrativa que os gibeonitas contaram foi muito convincente. Eles tinham roupas velhas, eles tinham pães secos nas mochilas, até o odre, né? Até a bolsa de couro. Eu acho que aí eles exageraram um pouquinho, né? Porque haja viagem comprida para você chegar com uma bolsa de couro já toda rachada no caminho, né? Mas eles fizeram tudo para que qualquer pessoa normal caísse. Isso lembra quem um pouco? O rei. Quem é o rei das narrativas? Quem é o senhor da mentira? É o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, é Satanás. Né? E eles fizeram aquilo, lógico, por um instinto de sobrevivência, e fizeram muito bem. Mas o que acontece? Os nossos queridos líderes judeus não conseguiram reagir, porque eles se deixaram levar pelas evidências. As evidências eram muito claras para eles. E eles não consultaram o Senhor. Né? Então, é interessante a gente pensar nesse sexto sentido, esse discernimento espiritual, que estava disponível para eles também. Não como nós hoje, porque hoje nós temos o discernimento que vem pelo Espírito. Se uma pessoa está em Cristo, Jesus prometeu isso, né? A gente vai ver isso mais para frente. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós e nos ajuda a discernir essas coisas, nós vamos detalhar mais para frente. A gente fala, mas o Espírito Santo ainda não tinha descido e, portanto, os homens do Antigo Testamento, Josué, não tinha essa presença do Espírito. Mas Deus falava com eles. Então, como? Se pode perguntar, mas de que modo que Josué poderia entender o conselho do Senhor ali, ouvir o Senhor? Pela oração, muito provavelmente por meio do Urim e do Tumim, lembra? A gente falou deles outro dia. O Urim e o Tumim eram 2 pedras que o sumo sacerdote levava no seu colete, e era mais ou menos como sim e não. Por isso que eu falo que isso aqui era o precursor da computação. Quem trabalha com tecnologia, né, o 0 e 1, era mais ou menos isso. Né? Então você fala, bom, devo aceitar essa história como verdadeira ou não? E Deus, de alguma maneira, mostrava para eles pelo sim ou não. E assim eles julgavam muitas situações. Ou Deus poderia encontrar outra maneira de falar, mas com certeza Deus encontraria um jeito de se expressar a sua opinião. Né? Um dos comentaristas sobre esse texto aqui é o Dr. Shedd, né, já falecido, que alguns aqui conheceram.
ele fala que muitos crentes hoje vivem, de uma certa forma, decepcionados com a sua vida espiritual, simplesmente por cair no mesmo erro que Josué caiu. Não costumam ouvir a Deus quando das decisões importantes da sua vida. Aí a pergunta que pode ficar, e isso é impressionante, eu estava aqui sentado ouvindo o Davi falar no louvor, e como aquilo que o amigo do Davi, o próprio Davi, né, sentiram, é uma coisa que, de repente, pode chegar a qualquer um. Como podemos ouvir a Deus hoje? Como podemos? E eu queria, então, abrir um parênteses aqui para a gente poder ver isso, né? Então, lógico, estava ali essa frase, este foi o motivo de serem enganados. Eles não buscaram a Deus. Será que nós podemos cair no mesmo erro hoje? Eu queria, então, trazer aqui eu gostaria de falar, quando eu comecei a fazer isso, eu pensei em meios, 3 meios para ouvir a Deus. Mas, na verdade, ao longo da reflexão, eu vi que eles não são meios independentes. Ou você faz assim, ou você faz assado, eles são como se fosse uma coisa em cascata. O primeiro deles é óbvio, ouvir, como posso ouvir a Deus? Através do conselho da palavra. Do conselho da palavra. A palavra, então, é a fonte primária. É o conteúdo da vontade de Deus. Ela é pública, ela é objetiva, ela é normativa, né? E alguns textos-chave, eu quero só trazer 2 aqui. Esse é talvez o mais clássico deles. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Não sei se você parou para perceber a profundidade disso. Os meus passos, ela aponta para o hoje. Ela aponta para cada momento. Para que ela está falando, a lâmpada ilumina o meu passo para que eu possa ver onde eu estou pisando. Eu saiba onde eu estou caminhando, para que não pise em falso, agora mesmo. Mas também ela é luz que clareia o meu caminho. Apontando o quê? Clareando o meu horizonte, deixando claro para onde eu devo andar, por onde. Me dando direção para onde eu devo seguir. Isso, então, portanto, né, ela me aconselha não só por onde, mas para onde eu devo andar. Pensa na tua realidade, as perguntas que você tem. Como é que Deus ajuda? Como você pode saber qual é a vontade de Deus? E a palavra é essa luz. E um outro texto que acho que é muito importante é um texto que Paulo dá a seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra traz para a gente coisas importantes, traz algumas ordens diretas. Não matarás, claro, né? Não cobiçarás. Essas coisas são claras e a gente não tem nenhuma dúvida delas. Mas tem outras coisas que são orientações, princípios indiretos, que vêm através de toda a leitura da Bíblia. E quanto mais a gente lê, mais a gente vai saber, né? Posso levantar juízo contra um irmão? Colocar um advogado aqui, né? Contra a Cida, né? A palavra diz claramente que não. Mas eu posso casar com uma menina não cristã? Está mais nos princípios, né? Eu vou saber, olha, não se põe em julgo desigual. Então, como é isso, né? Então, é pelo conhecimento geral da palavra, da vontade, que eu vou entendendo a vontade de Deus e vou reagir de uma forma ou de outra, né? Vi um pastor que foi até muito interessante, né? Ele falando assim que o jovem, né? Aí estou imaginando aqui o Davi, mas o senhor está cuidando dele nesse sentido também, né, Davi? Não, caiu uma menina do céu. Senhor, essa menina só pode ser... A menina não é crente, mas, nossa, ela é tão maravilhosa que ela deve ter caído do céu. Então, ela deve ser, né? Deve ser a mulher que Deus quer para mim. De repente, não. Esses são 5 sentidos funcionando. O que Deus quer para você? Então, eu fico sempre pensando nisso e eu vivo falando para vocês, olha, não esqueçam da sua Bíblia, né?
Tem gente que fica até de cabeça baixa. Mas sabe que tem duas maneiras a gente ler a palavra, a gente pegar isso aqui. Muitos olham isso aqui como se fosse uma bula, ou um mapa, né? Um manual. Um manual. Ah, eu posso fazer tatuagem? Deixa eu ver o que a Bíblia fala. Coisas do tipo, né? Já tivemos muitas conversas sobre isso, né? Eu posso usar cabelo comprido? Eu caso com a Tomasa ou com a Maria, né? Sei lá, coisas do tipo. Tem coisas que a gente não vai encontrar aqui. Mas a grande sacada, outro dia eu vi uma reflexão sobre John Wesley, que ele percebeu, ele falou que era assim que ele lia a Bíblia. E ele falou, e ele podia debater, ele podia falar de doutrina, ele podia, né, brigar com qualquer um aqui, né? Quando ele tivesse um debate no ônibus, como o Davi teve, né, com um amigo, ele sabia onde buscar e tudo mais. Mas um dia, através de uma reflexão sobre Romanos, sempre Romanos, né, ele entendeu que isso daqui, na verdade, não é um manual, que nem se eu quero entrar na... a Denise poderia dizer para a gente como é que é, né? Fazer a OAB ou a VIC, né? Eu tenho que passar no exame da OAB, então eu tenho que conhecer tudo isso aqui, porque vão me fazer perguntas aqui, então eu tenho que conhecer, ler esse manual, então eu tenho a obrigação, eu tenho a necessidade de ler isso aqui para passar de ano. E Wesley percebeu que, na verdade, imagina quando você tem um relacionamento de amor por um Deus que te ama, que te criou, e que morreu por você na cruz, e ele te escreveu uma carta de amor. E a partir disso, ele fala, que segredos o meu amado quer me revelar? Então, isso mudou a perspectiva dele de leitura da própria palavra. Cada vez que ele abria a Bíblia, e ele, outra coisa, né? Tem um versículo que eu já nem sei, tem em algum lugar aqui, mas vou mencionar, quando Jesus está conversando com os fariseus e os entendidos da lei, os estudiosos da lei, Jesus olha para eles, fica olhando, não, que não sei o que, eles debatendo pontos de doutrina, e Jesus olha para eles e fala assim, olha, vocês leem as Escrituras, logicamente eles tinham só o Antigo Testamento, buscando encontrar a salvação aí no livro, como se fosse um manual. O que eu preciso fazer para ser salvo? Né? E ele falou, e não é isso a Bíblia. A Bíblia aponta para mim. A Bíblia fala sobre mim. Então, a partir disso, quando Wesley começou a ler a sua Bíblia, ele começou a ver, não importa se era em Gênesis, não importa se era em Josué, ele começou a ler procurando Jesus. O que aquele texto apontava para Jesus? Então, isso é uma coisa para você e para mim. Me abriu o horizonte pensar nessas coisas. Porque essa é uma história que começa de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, falando do nosso Salvador. Então, que você possa ler a Bíblia buscando Jesus. E a gente vai ver no final, talvez na semana que vem. Se vocês quiserem voltar, os nossos visitantes aí, a gente vai fechar isso aqui. Porque Jesus também está aqui em Josué, nesse texto que a gente está falando, ok? Tudo bem? Então, o conselho da palavra é o que a gente precisa. Isso nos leva para o segundo instrumento. O instrumento que Josué não tinha naquele momento. Ele tinha, Deus aparecia para ele, muitas coisas, mas ele não tinha o Espírito Santo com ele. O conselho da palavra, e o segundo ponto, o segundo instrumento, é a iluminação do Espírito Santo. O Espírito abre o nosso entendimento. Ele aplica a palavra ao contexto da nossa vida. Eu não sei, é difícil de vez em quando você falar, eu estava lendo tal coisa quando aconteceu, o Senhor me pegou. Eu estava, nesses dias que eu estava preparando essa mensagem, teve um dia que Deus trouxe alguns parentes meus e eu acabei chorando ali diante do Senhor, orando, né, por aquelas pessoas e tal. E porque a palavra tem isso. Talvez eu tenha lido o mesmo texto várias vezes na minha vida e ele nunca me emocionou. Mas o Espírito Santo me iluminou naquela hora e ele me traduziu aquilo, como aquilo fazia sentido para a minha própria vida, era aplicável. Não sabe? Então ele nos convence, ele nos corrige, ele nos orienta, abrindo nossa consciência muitas vezes. E é o Espírito que nos abre a mente e faz com que as verdades e os princípios que conseguimos entender cheguem ao coração.
Eu gosto sempre de uma pregação que a gente já fez aqui no passado, né? E o pastor Walter uma vez fez uma pregação disso, que ele falava que era esses mais ou menos 30, 40 centímetros que a gente tem do nosso cérebro, da nossa mente até o nosso coração. E ele fala que essa é a distância maior que existe no mundo, mais difícil de vencer. É quando você pega algum ensinamento aqui e você fala, por exemplo, não adulterarás. E você traduz isso para chegar no teu coração de uma forma aplicável para a sua vida. E aquele ensinamento nunca mais vai sair. É isso que realmente transforma. Então, a gente pode dizer que o Espírito Santo que abre a mente e faz com que essas verdades e princípios possam realmente descer ao nosso coração e sejam capazes de transformar a nossa forma de pensar e a nossa metanoia. É muito triste pensar que Josué vai cumprir um papel brilhante na história de Israel. E durante a liderança dele, né? Não foi o reinado, ele não era rei, ele era apenas líder, que foi quem Deus usou para conquistar a terra prometida e distribuir todos os povos e tudo mais. Mas falou que enquanto Josué estava vivo, o povo seguiu a aliança. Mas depois que Josué morreu, em pouco tempo, aquilo se deteriorou. Talvez uma leitura bem simplista é porque eles não tinham o Espírito Santo com eles, ajudando a fixar essas coisas no coração, né? Mas nós não temos essa desculpa. Nós temos o Espírito Santo. Por isso, João 16, 13, Jesus falou, mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E esse é o dom que nós temos, que os que viveram antes não tinham. Eles ansiavam por ter isso, mas eles nem podiam imaginar que isso poderia acontecer. Então é um privilégio muito grande. E aí a pergunta que eu faço para você, você tem o Espírito Santo? Você sente o Espírito Santo agindo em você? Ele indica as coisas na sua vida? Ou a sua fé é só uma fé burocrática? Burocrática. Deus quer falar com você. Essa carta de amor foi escrita para você também. Que você possa encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa sua jornada. Então, nós não precisamos mais do urim e do tumim para decidir, porque nós podemos contar com o discernimento e a sabedoria que vem do alto. Amém? Isso nos leva para o terceiro instrumento, que é a confirmação do povo de Deus. E aqui é muito controverso até, né? Então, esse terceiro instrumento complementa o sistema aqui de conhecimento da vontade de Deus com bastante segurança, que é a comunidade. Comunidade. A comunidade testa interpretações individuais. A Elisa, aliás, está no Instagram, né, Elisa? Você percebeu isso aí, não? Não sei se a Ana te pediu permissão. A gente sabe de algumas histórias aqui, não vou nomear porque eu não pedi autorização, de pessoas que pensaram alguma coisa e de repente aparece uma pessoa do nada na rua, fala, ó, aquilo que você pensou. Não é assim? Pode ser que Deus não use só o povo de Deus. Deus pode usar até uma pessoa. Deus usou a mula, né, para falar a Balaão. Mas digamos assim que o povo de Deus é a parte mais lógica de ser usada, né? Então, corrige vieses pessoais, oferece sabedoria, não é? E por isso Provérbios 11:14 fala assim, quando não há uma direção sábia, o povo cai, mas a multidão de conselheiros há segurança. Então, é sempre bom a gente ouvir os outros. É impressionante o número de cristãos hoje sem igreja, os famosos desigrejados, né? E quando você conversa com eles, todos nós conhecemos vários, né? E quando você conversa com eles, no entender dele, está tudo bem. Não, eu estou firme com Deus, tudo mais. Mas os nossos 5 sentidos falham como os de Josué. Então, quando você está aqui, quando você está no corpo,
você tem essa possibilidade de um irmão chegar para você e falar: ó, querido, ó, querida, tal coisa, né? E aquilo ser uma confirmação do que Deus já colocou no seu coração. Por isso a gente precisa aqui, ó, duas coisas eu estou colocando. Atenção aqui com um detalhe. O conselho só é válido, essa confirmação, quando é realmente uma confirmação. Deus falou para você, a Elisa contou aqui alguma coisa, que Deus falava no coração dela, dela ter um marido pastor, ou alguma coisa assim, né, Elisa? Estou aqui, uma tradução livre aqui, ligeira, vamos falar assim, né? E, de repente, ela vai no congresso e uma irmã lá, que não tinha nada a ver, fala disso, do marido dela, não é? O Otávio, nosso amado irmão, que começou o seminário, né? Então, é uma confirmação. Lembro do pai de uma pessoa que está aqui, pastor Paul Clark, quando eu tinha, não lembro da idade, mas eu era muito novo ainda, e ele olhou para mim e falou: você não quer fazer seminário? Já contei essa história várias vezes, os antigos já escutaram muito, vocês estão aqui depois de muito tempo, não ouviram essa história da minha boca. Mas eu estava num momento da minha carreira que a gente estava... Logo depois eu fui num projeto na Argentina, acabamos sendo convidados, fomos para lá, graças a Deus, Deus nos acolheu. Falou: você pensa que você vai fugir de mim? Não. A gente esteve na Igreja da Aliança lá, 4 anos, e voltamos, ficamos 7 anos fora, aí voltamos, e aí aquele sininho, o Espírito falando para mim, ó, mas nunca pensei em ser pastor. Eu falei, bom, aí me interessei, fui me animando com o seminário, com o Semiba na época, né? Hoje o A.W. Tozer, e aí comecei para ganhar mais conhecimento, ser um professor melhor, e até que Deus me fez chegar aqui, né? Para bem ou para mal. Então, são essas confirmações que o povo de Deus dá, ok? Mas cuidado com as profetadas, porque hoje existe parte do mundo evangélico, vamos chamar assim, que eles esquecem isso e a única coisa que eles têm é uma conexão direta, né? Com Deus, o Espírito. Então, o Espírito me fala e eu distribuo. Vera, o senhor está me falando tal coisa. Cida, o senhor está me falando tal coisa. Caleb, o senhor está me falando tal coisa. Aí você fala, mas por que ele falou com ele e não falou comigo? Né? É sempre bom checar. É sempre bom checar. Mas é realmente uma coisa que Deus usa, né? Talvez você se pergunte, não está faltando um ponto nisso aqui? Uma coisa que é muito falada, inclusive de uma pregação que a gente viu com a Tô, tinha isso lá. E a paz de Deus? Que papel joga no conhecimento da vontade? O versículo que fala da paz de Deus nesse sentido é Colossenses 3,15, que diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? É lindo esse texto. Ele fala muito ao meu coração. Mas se a gente for bastante bíblico, o contexto onde ele está sendo usado é um contexto diferente. Está falando principalmente governando na vida comunitária, que exista paz entre nós. E talvez o exemplo mais clássico, mais claro que tenha, é Atos 15. Talvez você tenha lido, talvez você ainda não teve essa oportunidade. Atos 15 conta do primeiro concílio que houve, o concílio de Jerusalém, onde tinha aquele negócio, pô, quem foi se convertendo, os gentios, eles têm que ser circuncidados ou não, estava aquela bagunça. Ninguém sabia exatamente como ficar. Então, a comunidade, os crentes, os líderes se reuniram em Jerusalém. Paulo, Pedro, Tiago, né, que é o irmão de Jesus, todos lá, e eles chegaram a um consenso. Então, ali, então, essa paz reinou. Essa ausência de divisão, né? Então, unidade após debate, consenso formado pela verdade e não pelo sentimento. Então, a paz é o resultado de todo esse processo de busca. Amém? Então, o contexto geral da passagem de Colossenses 3 é mais ou menos esse, tá? Então, a paz é o resultado de todo um processo de busca. No contexto da... Então, qual é o outro lado? Essa paz pode nos ajudar no dia a dia? Eu diria que sim. Mas de que forma? Como resultado de todo um processo de busca. No contexto das decisões importantes que a gente tem que tomar na vida, a paz vem quando a palavra de Deus foi ouvida,
o Espírito iluminou. Quando for o caso, teve alguma confirmação de algum irmão, de alguma pessoa próxima, então ela funciona como um selo de coerência de que Deus está fazendo para a gente. Peraí, desculpa, gente, eu pulei aqui e não era minha intenção. Quando todos os passos são dados, a paz será então o resultado natural. E ela é muito desejada, e ela é uma bênção. Não sei se você já sentiu isso. Você toma uma decisão, você viu a palavra, o Espírito te falou. Então, aquela paz de Deus, que em outras passagens, né, vai falar que a paz de Deus que excede todo entendimento, vai encher o nosso coração. É uma maravilha quando isso acontece. Mas existem alguns momentos, ao contrário, e talvez aí essa paz seja mais útil, em que você precisa tomar uma decisão, você toma uma decisão e aquilo te dá uma intranquilidade, uma inquietação no coração. Talvez o Espírito esteja falando para você, calma, pensa mais um pouco, aprofunda mais. Né? Então, se você sente essa inquietação, o conselho é melhor não ir para frente. Assim como Deus parou o povo judeu ali, antes de Ai, né? Depois que eles tomaram a primeira surra de Ai, Deus falou, vamos acertar a casa, eu quero falar com vocês, para que vocês possam ter a vitória efetiva. E acho que é a mesma coisa na nossa vida, não é? Se você sente inquietação em alguma área, talvez você ainda não tenha a resposta de Deus para essa situação. Então, melhor voltar a buscar o conselho da palavra e a iluminação do Espírito. Amém? Eu queria fazer uma coisa. Agora a gente iria passar para o ponto 2. Pelo horário, eu acho que eu não vou fazer isso. Eu acho que é justo parar por aqui. Eu peço perdão a vocês que não vão estar aqui certamente na semana que vem, mas eu acho que não é sábio seguir. Eu só queria comentar duas coisas muito rapidamente e aí a gente pode falar. Se eu escuto a Deus, se o Espírito Santo me confirma, me ilumina, dependendo da situação, algum irmão confirmou para você ou não, como eu falei no caso, a Elisa, o caso da Elisa, né? Então, você pode ter o seu coração em paz para uma decisão. Quando você não tem isso, continue buscando. Compartilhe com o irmão. De repente, hoje você está frente a uma decisão difícil. E eu queria orar por vocês nesse sentido. Tem outras decisões, muitas coisas decisões que a gente toma, né? Nós vamos ter que carregar eternamente. Ou seja, eternamente não, pelo menos até o final das nossas vidas. É como o casamento. Não é? Você fala, mas eu não sabia, mas eu tal coisa. Isso é tudo desculpa da nossa mente. Mas Deus nos chama a tomar decisões corretas, escutando a voz dele, para que a gente não precise cair nas narrativas do nosso maior inimigo. Satanás gosta muito de inventar alguma história para nós. Ele não gosta de você. Já ouviu essa no teu ouvido ou não? Ela não quer saber. Ela é egoísta. Só pensa nela. Já escutou essas vozezinhas no coração? Quem tem filhos, então. Essas crianças. Mas você tem direito ao seu tempo, você tem direito ao seu espaço. De quem vêm essas vozes? São narrativas convincentes, muitas vezes. E nós podemos nos tornar presas fáceis se a gente não usa o nosso sexto sentido, que é usar o discernimento que vem do Senhor. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. E eu queria... Nós vamos ver aqui na semana que vem que, embora os gibeonitas tenham sido usados de engano para conseguir sobreviver, o Senhor prezou a humildade deles e o reconhecimento. E o fato deles, a iniciativa deles de terem buscado o representante no Senhor na terra, que era Josué naquele momento.
Talvez você esteja lutando com uma decisão difícil que você tem que tomar, você ainda não sabe qual é essa resposta. Então eu queria que você tomasse uma atitude, não precisa fazer nada, eu queria que você levantasse no seu lugar e eu queria fazer uma oração. E eu sei que o Senhor, não é para mim, porque isso não vai mudar nada na minha vida, mas o Senhor está vendo a sua atitude de levantar para que a gente possa orar, que Ele possa responder a sua inquietação hoje. Se ninguém tem nada, vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, porque tua palavra, Pai, como 2 Timóteo fala, ela é viva, ela é rica, ela é eficaz. Ela separa, Pai, alma e espírito. Mas ela é muito útil, Pai, porque ela nos ensina, ela nos aconselha, ela nos corrige. Então, Pai, o nosso pedido nessa manhã, Senhor, é que o Senhor tire de nós, ó Pai, todo o orgulho, toda a nossa tentação de achar que nós sabemos o suficiente, que nós conhecemos o suficiente, que nós temos força suficiente para resistir, para discernir qualquer narrativa, qualquer história que o inimigo conte, Pai, nos nossos ouvidos. Quando, na verdade, nós não somos capazes de fazer isso. Então, Pai, nesse momento nós pedimos que o Senhor nos dê a força suficiente para resistir a essa tentação, Senhor. Como tua palavra fala, resistir, o próprio Tiago, para resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. O Senhor nos ensina a resistir. Nos dá, Pai, essa consciência de que a tua palavra é uma carta de amor que o Senhor nos deixou, Senhor. Nos ajuda a encontrar em cada livro da Bíblia, cada parte dela, Pai, a Jesus. Qual é o caráter de Jesus que o Senhor quer que a gente descubra aqui? E o Senhor me mostrou claramente alguns deles, ó Pai. Que Jesus, apesar das nossas mentiras, apesar das mentiras do povo gibeonita, o Senhor enalteceu, Senhor, essa astúcia. Não é injustiça, não é mentira, mas o fato deles chegarem depois diante do povo, diante de Ti, humildemente, Senhor, e terem louvado a vida deles que foi preservada naquele dia, Senhor. Então nos ensina, Senhor, a buscar nessa carta de amor, ó Pai, os princípios e os mandamentos que ainda não conhecemos, Senhor, para que quando tenhamos que tomar outras decisões na nossa vida, Pai, elas sejam decisões sábias, decisões que vieram do alto, para que a gente não tenha que carregar para o resto das nossas vidas as consequências das más decisões. Por isso nós te entregamos esse momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode ser. Como anda o seu sexto sentido? Você tem dado espaço para ele? Tem evitado a tentação de calar o Espírito de Deus? Que a sua realidade seja de quem realmente busca a sabedoria do alto. Entender o que Deus espera de você. Olhando para a palavra como essa lâmpada realmente, que mostra o aqui e o agora, mas mostra também para onde ir. É isso que essa carta de amor nos ensina. E eu gostaria muito de desfrutar os achados que o Senhor
te der nas suas leituras, eu vi essa característica de Jesus aqui. Estava lendo tal livro e eu vi claramente Jesus aqui. Todos nós podemos ficar muito edificados, né? Crescermos na nossa fé, se a gente tivesse espaço de troca. Se você não tem esse hábito ainda, eu queria te desafiar mais uma vez. Quase toda semana a gente faz isso. Talvez agora dessa forma diferente. Guarda a bula que você tem lá na tua casa, o manual, e pega a carta de amor. E passa a ler isso daqui. Como um Deus que te ama, que falou, eu tenho coisas preciosas para te revelar. E quando você começar a ler, não importa que livro ou aonde, fala, Senhor, revela-te a mim. E eu posso te assegurar que Ele vai se revelar. Mas por onde eu vou começar? A gente sempre fala, né? Começa por João, ou por Mateus, ou Marcos, que é um evangelho pequeno. Mas Jesus está também em todos os livros do Velho Testamento. Salmos é muito bom. Josué, a gente tem estudado de quarta-feira e temos aprendido muito. Então, esteja convidado para abrir essa carta e desfrutar aquilo que o teu Pai tem para você. Amém? Então, Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, vocês, hoje e até a volta maravilhosa do Senhor Jesus. Amém. Amém.